Eu cumprimento a todos com a paz do Senhor. Hoje nós vamos pregar sobre o título A Casa Caiu. Vamos ler a palavra de Deus, que está em Mateus 7 e o versículo de número 27. Diz assim a palavra do Senhor nosso Deus, palavra eterna, soberana, palavra de vitória. 7:27, que diz assim: E desceu chuva, e correram rios, e assopraram ventos, e combateram aquela casa, e caiu, e foi grande a sua queda. Nós vamos ver por que essa casa caiu. Essa expressão, a casa caiu, é usada às vezes hoje, quando a pessoa está fazendo alguma coisa, não deu certo, aí ele diz, a casa caiu. Mas eu quero dizer que a casa do crente, ela não é para cair não. A casa do crente é para ficar em pé. Viu? Então nós vamos aprender como manter a casa em pé. E vamos ver por que essa casa aqui caiu. Bendito seja o nome do Senhor. Jesus estava ensinando. E ele disse assim, no versículo 24: Porque todo aquele, pois que escuta estas minhas palavras e as pratica, assemelhá-lo-ei ao homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. E desceu chuva, e correram rios, e assopraram ventos, e combateram aquela casa, e não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. O que a Bíblia está dizendo aqui? Por que essa casa aqui não caiu? Assopraram ventos, veio tudo quanto é tipo de luta contra essa casa aqui, de barreira, para derrubar. E não derrubou a casa, porque a Bíblia diz que a casa estava edificada sobre uma rocha. O que é uma casa edificada sobre a rocha? O que é o crente que não cai? O crente que vence? Ele ouve a palavra de Deus e põe em prática a palavra. Se você não põe em prática, não adianta nada só ouvir. Tem pessoas que ouviu, mas não põe em prática, então a casa vai cair do mesmo jeito. Então você tem que ouvir a palavra de Deus. Quando você for ler, vou colocar em prática isso aqui, vai funcionar. Você pode fazer o teste e funciona. Então, e a casa não cai. Essa é a casa que não cai. Agora, a diferença, por que a outra caiu? Aquele que ouve as minhas palavras e não cumpre, ou seja, não vive a palavra, compará-lo-ei ao homem sensato que edificou a sua casa sobre a areia. E veio a chuva, veio o vento, derrubou aquela casa, porque o alicerce estava em cima da terra, ou seja, sobre a areia, não tem firmeza. O crente sem palavra não tem firmeza. O crente sem Bíblia não é firme. Tem gente, irmão, que está, como diz, querendo só movimento. Ele tem um movimento ali, ele corre, tem um movimento. Meu, você precisa de palavra. É a Bíblia Sagrada, a palavra de Deus. Deus vela para cumprir a sua palavra. Então, quando a pessoa ouve a palavra e cumpre a palavra, vive a palavra, a casa dele não cai. Agora, quando ele ouve e não põe em prática, a casa dele vai para o chão. Por que tem muitos crentes hoje derrubados? Quantos crentes que a casa caiu? Porque ele não estava firmado na palavra. Se os irmãos entenderam, é firmado na palavra. Você ouve a palavra e põe em prática. Eu vou dar um exemplo para os irmãos. Às vezes tem muita casa caindo no casamento. Ih, meu casamento se perdeu. Ou seja, a casa caiu no casamento. Teve uma derrota no casamento. Mas vou dar um exemplo para vocês. Em Coríntios, no capítulo 7, só para os irmãos verem o que a Bíblia está dizendo. Em Coríntios 7 aqui, para os irmãos verem. Que fala acerca do casamento, por exemplo. Se você ouvir e pôr em prática, você vai ser bem sucedido. A Bíblia diz, 1 Coríntios 7. Ora, quantas coisas que me escreveste, bom seria que o homem não tocasse em mulher. Por causa da situação aqui, do caso. Mas não vou entrar nesse detalhe, que é outra palavra, outra mensagem. Mas ó, o versículo 2. Mas por causa da prostituição, cada um tem a sua própria mulher e cada um tem o seu próprio marido. Ou seja, não é vários maridos nem várias mulheres. Cada um tem o seu. Tá entendendo? E satisfaça com o seu. É isso que a Bíblia está ensinando aqui. Começo. Agora, o versículo 3 diz, o marido pague a mulher devido à benevolência, e da mesma sorte a mulher ao marido. Então, a mulher é para agradar o marido, e o marido agradar a mulher. Não é para ser egoísta. Vocês vão entender? Então, a mulher, ela tem que agradar o marido, e o marido agradar a mulher. Aí a Bíblia diz, a mulher não tem poder sobre o seu próprio corpo, mas tem-no o marido. E também, da mesma maneira, o marido não tem poder sobre o seu próprio corpo, mas tem-no a mulher.
Ou seja, aí a Bíblia diz: não vos defraudeis um ao outro, senão por consentimento mútuo, por algum tempo, para vos aplicardes a oração, e depois ajuntai-vos outra vez, para que Satanás não vos tente pela vossa incontinência. Ou seja, o crente. E aí a irmã vai procurar, a irmã falou: eu estou em oração, mas tem que ter combinado com ela. Ou senão o irmão vai procurar, a irmã falou: estou jejuando e orando, mas tem que ter combinado com ele. Consentimento mútuo. E não pode demorar por muito tempo. Tem gente que fala: estou jejuando 40 dias. E é sua mulher, meu irmão. O irmão entendeu? Às vezes a irmã está lá, eu estou na campanha aí. E o marido. Tem tudo em consentimento mútuo. E a Bíblia diz que nenhum tem poder sobre o seu próprio corpo. Então, ou seja, quando um precisar do outro, tem que atender. Quando o marido fala: meu bem, eu preciso de você, ela: eis-me aqui. Presta continência para o marido. Aí a mulher precisa do marido, eis-me aqui, presta continência para a mulher, não sei que esteja algum problema de saúde ou coisa semelhante, mas é para atender um ao outro. E é o que a Bíblia ensina acerca do casamento, para que o casamento não venha a cair, ou seja, a casa não caiu, meu casamento foi embora. Então tem. E outra coisa, tem gente: mas eu não senti de fazer isso. Você não tem que sentir nada, você tem que obedecer a Bíblia. A vitória nossa está na obediência à palavra. Então, qual a casa que não cai? A que ouve a palavra e põe em prática. O que a Bíblia diz acerca disso? Acerca disso, luta no casamento, luta nisso, toco nos vícios. O que a Bíblia ensina? Então, a Bíblia tem resposta para tudo. A casa não cai se você ouvir a palavra e põe em prática. Você entendeu, crente? Por isso que tem crente acabado, porque ele firmou-se não na palavra. Ou às vezes a pessoa está firmada só em algumas profecias. Ele vai na casa de um, ouve uma profecia, o irmão fala assim: faz assim, vai na outra e fala: não faça assim. Você imagina como é que vai ficar a cabeça desse homem? O que é que a Bíblia diz? Não que Deus não use pessoas em profecia. Usa, mas não é para você sair correndo atrás, não. Você está entendendo? Tem que estar firmado na palavra. A casa que não cai é a casa firmada na palavra, em obediência a Bíblia Sagrada. Estou enfatizando bastante isso, que é para você entender por que muitas pessoas hoje a casa caiu. Porque ele ouve a palavra e não pratica. E não é para sentir, é para obedecer a palavra. Deus abençoe.